O Botafogo é o seguinte, se não tem esse aporte de capital, do jeito que o Botafogo vinha vivendo, jamais poderia sonhar com um título de Libertadores e o Campeonato Nacional ao mesmo tempo, né? Só 3 equipes conseguem fazer isso, Botafogo, Flamengo e Santos, né? De conquistar o Brasileiro e a Libertadores. E agora indo para o Mundial. Quer dizer, por mais que ele às vezes já deu declaração no campeonato passado, que houve manipulação, fala sempre, mas ele trouxe um aporte aí de capital que botou dinheiro, pegou, virou uma SAF. Você vê que os 2 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro pertencem a estar no Botafogo, o Luiz Henrique e o Almada. Isso pro torcedor, se amanhã ou depois o Tex vai sair, se vai dar merda depois, mas dentro da sua história, ele conquista o brasileiro e do seleto grupo de 12 grandes que não tem Libertadores é do Botafogo, que não tinha. É do Botafogo, né? O Fluminense conquistou o ano passado, o Botafogo conquista agora, torcedor tá aí irradiante, uma felicidade só, botafoguense aí. Você vê até aqui em São Paulo, tá vindo agora na Radial, mano, no Tatuapé, camisa do Botafogo, o pessoal caminhando pela rua. Ontem eu estava em Curitiba, num evento, o pessoal com a camisa do Botafogo também. Né? Quer dizer assim, o torcedor está irradiante. Daqui a 2 dias está jogando aí o Mundial de Clubes. Vai jogar 2 Mundiais de Clubes. Joga agora e joga para o ano que vem, já sabendo quem vai enfrentar. Tudo, quer dizer, é outro estágio de nível que vive o torcedor botafoguense. Ele que vinha sofrendo tanto. O time fica na primeira, cai, sobe. Salário atrasado. Sem nada, hoje tem um Engenhão, concessão do Engenhão, manda seus jogos lá no tapetinho, né? O Tex está empolgado, os clubes dele, que ele tem, eu conheço o Crystal Palace, deu uma respirada, saiu da zona de rebaixamento, o Lyon está ali entre os 6 primeiros, e aqui o Botafogo é campeão. Campeão, né, com um time forte, jogadores interessantes, um plantel muito forte, e para a temporada seguinte vai estar ali brigando de novo com Palmeiras e Flamengo. Não sei se o Atlético Mineiro vai botar o pé no freio, se o Bahia vai gastar mais um pouco, porque vai disputar a pré-Libertadores, se o Corinthians vai se movimentar aí para ver se traz mais reforços. Então, quer dizer, o Botafogo hoje é uma equipe sólida, que jogou o melhor futebol da América do Sul. E para ser campeão, nada mais, nada menos, no pontos corridos, por mais que tenha dado mole, bateu. O Bruno fez aí o scout. Os 6 primeiros ele ganhou quase todo mundo. E na Libertadores, para ser campeão, ele tira nada mais, nada menos do que São Paulo e Palmeiras e Atlético Mineiro. 3 favoritaços a ganhar títulos. Então é um momento único, que não dá tempo nem de comemorar, porque tem tantos jogos aí decisivos. Mas no Tex, se você for falar assim, um fanfarrão, não sei o que, papá, se não tem pelo menos o dedo dele, eu não sei qual a origem do dinheiro, nada, isso não me interessa aí com as autoridades. Ele, se não chega aí com o dedo dele, as contratações, botar o salário em dias, o Botafogo com certeza não, por si só, não teria condições de ter esse plantel que tem e essas conquistas que teve agora nessa última semana. Gente, o velho Vamp, né, ele falou, o Botafogo era o único aí dos gigantes do futebol brasileiro que não tinha Libertadores. Não tinha e nem teria a Libertadores se não fosse o John Textor. A realidade do Botafogo era lutar para não cair, e aí quando caía, a realidade era brigar para voltar para a primeira divisão. Gente, o Botafogo não disputava título de Libertadores, o Botafogo não disputava título brasileiro, o Botafogo não disputava título de Copa do Brasil, o Botafogo não disputava nem Sul-Americana. Nem Sul-Americana. E hoje o Botafogo vira uma potência. É aquilo que eu falo sempre quando eu vou falar do John Textor. Sobre o futuro, eu não posso dizer o que vai acontecer. Agora, o Botafogo de antes, ele era péssimo e ele iria quebrar. O Botafogo de hoje, ele é foda e pode ser que um dia ele quebre no futuro, ou pode ser que ele seja um gigante aí por anos e anos nas mãos do John Textor. Então, o que é melhor? Você ter um presente horroroso, sabendo que você vai ter um presente horroroso, ou um futuro horroroso, ou você ter um presente maravilhoso, como o torcedor do Botafogo está vivendo, e um futuro incerto? Eu acho que qualquer torcedor do Botafogo escolheria o que está acontecendo hoje. Porque, de todas as SAFs, o Textor é o único, por enquanto, que está fazendo o time crescer muito. O Bahia
Ainda não mudou grandes coisas, pode ser que mude. Tudo bem, tá aí numa pré-Libertadores, mas teve um fim decepcionante. O Cruzeiro teve um fim melancólico nesse Campeonato Brasileiro, contratou. Quase 200 milhões em contratações e nem para a Libertadores foi. O Atlético Mineiro, né, já teve aí seus bons momentos, mas não era no momento da SAF. Agora que se tornou SAF, brigou para não cair e não ganhou nenhuma das finais. O Vasco nem precisa falar, que foi uma vergonha o que aconteceu com o Vasco, a 777. Então, a grande SAF, a que rende mais elogios hoje, é a do John Textor. É o cara que chegou e em pouquíssimo tempo transformou o Botafogo de piada para os rivais numa grande potência do futebol brasileiro. E o Textor promete. Ele diz, vou seguir investindo nesse time do Botafogo, Bruno Prado. E hoje, esse Botafogo é uma potência. Agora, do outro lado, tem também o Palmeiras, né? Eu vou botar aqui a declaração do Arthur Jorge, tá? Ontem, antes de passar para o Bruninho e para o Piperno. Por quê? Porque é impressionante o que esse time do Botafogo tá fazendo, tá, gente? É bom a gente deixar claro, quando tem que criticar, fica poupando, não tem preparo físico, a gente critica. O preparo físico desse time do Botafogo é surreal. Os caras estão numa pegada monstruosa desde o jogo contra o Palmeiras, né, que foi 4 dias antes da final da Libertadores. Depois fizeram uma viagem para a Argentina, jogaram com um jogador a menos 90 minutos, uma final de Libertadores, voltam para o Brasil, vencem o São Paulo para se firmarem como campeões brasileiros e ontem mesmo à noite já foram para o Catar, cara. Tem que perceber isso. Se esse time jogar mal algum jogo do Mundial, a gente vai ter que chamar atenção para isso. Olha a exigência que está sendo física desse time e também psicológica. Vamos ouvir aí o Arthur Jorge e depois eu quero ouvir o Bruninho Prado e o Fábio Piperno. Futebol sul-americano vencendo o Intercontinental, um time europeu, ainda é sonho ou já virou realidade com esse Botafogo que você construiu? Não, nós agora vamos pensar com calma aquilo que é a nossa próxima realidade. Viajamos já hoje à noite, vai ser um contexto muito difícil, aquilo que vamos ter no dia 11, muito difícil mesmo. Para os jogadores é desumano, mas seguramente por aquilo que eles são, uns leões destes, eu sei que eles vão lá chegar e vamos dar luta. O que você mais aprendeu com o futebol brasileiro? Porque aqui a pressão é muito grande, né? Aprendi muito, mas quer que lhe diga, aprendi muita coisa boa. Aprendi que, de facto, nós temos capacidades que às vezes não estimulamos e o facto de poder ter 72 jogos hoje de competição faz-me ver que, por vezes, aquilo que é o cansaço pouco tem valor quando se tem ambição e quando a ambição supera tudo isso. E nós fizemos isso, a nossa grande arma para esta temporada. Vencer o Palmeiras de um conterrâneo seu, tem um sabor especial depois do ano passado? Não, 0. Se eu não fosse campeão, queria que fosse o Abel. Portanto, não é isso que me move-me a mim conseguir a minha conquista, não de derrotar quem quer que seja. Eu vivo por aquilo que faço e por aquilo que conquisto, não pelo mal dos outros. Olha aí, ó, baita declarações do Arthur Jorge pro Rodrigo Viga, né? Nosso repórter Rodrigo Viga dando crédito, baita trabalho aí do Viga. Bruno Prado, hein? E Fábio Piperno, ele traz essa situação e é verdade, hein? É desumano. Ele chama os jogadores do Botafogo de leões, mas, cara, olha a sequência que esse time do Botafogo tá tendo. E, por outro lado, ele disse, se eu não fosse campeão, eu queria que fosse o Abel. Abel ficou devendo um pouco esse ano, né, Bruninho? Bom, eu acho assim que o ano do... A gente vai falar mais do Palmeiras depois, mas eu acho que não tem nenhum drama no ano do Palmeiras. É normal, o Palmeiras outra vez brigou pelo título. Não vai ganhar todo ano. Isso é uma ilusão achar que vai ganhar todo ano. O Palmeiras até fez mais pontos esse ano do que no ano passado. Então, acho que o ano do Palmeiras tem falhas, claro, e quando ganha também tem falhas. Ano passado também não foi um ano perfeito, como o retrasado também não, nem o 2021, nem 20, todo ano você acerta e erra. E acho que o Palmeiras continua mais acertando do que errando. Então, não vejo um ano... Acho que é normal você passar um ano sem grandes conquistas. É ilusório achar que vai ganhar todo ano.
Mas o futebol brasileiro ele é muito ilusório, assim. As pessoas, elas às vezes elas viajam muito, elas criam umas ilusões meio malucas. No Botafogo, acho que o ano já está feito, está ganho. O Botafogo conquistou os 2 títulos mais importantes que ele tinha que conquistar esse ano, o Brasileiro e a Libertadores. Eram os 2 títulos mais importantes, ele conseguiu. O que acontecer nessa Copa Intercontinental, se conseguir chegar na final, vencer, lógico que vai ser ótimo. Mas é tipo assim, eu acho que não tem que ter nenhuma cobrança sobre isso, não só pelo calendário, pela viagem para o Catar, no mesmo dia da última rodada do Brasileiro. E aí o Coquinho me falou uma coisa aqui que é verdade, né? É tão louco isso aqui que você não consegue nem comemorar suas conquistas, né? O Botafogo não conseguiu comemorar a conquista da Libertadores, já tinha jogo na quarta, e não conseguiu comemorar a conquista do Brasileiro, que já tem que viajar para o Catar. É uma coisa louca, né? Ficou uma cobrança absurda por conquistas. Quando você consegue uma coisa grande, você não consegue comemorar, não dá tempo. E aí se perde para o Pachuca a quarta, vai ter gente cornetando. É uma loucura isso aqui. Porque a gente já viu nos últimos anos, no formato de Mundial de Clubes, que os jogos dos times daqui contra os times da África, do México, da Ásia, eles são equilibrados, não tem zebra. Se o Botafogo cair para o Pachuca, não é zebra, e se cair para o Al-Ahly passando do Pachuca, também não é zebra, porque a gente vê, é só ver o histórico recente dessa competição. Então o ano do Botafogo, para mim, ele está feito, ele ganhou as 2 competições mais importantes que o time podia ganhar, e um título inédito de Libertadores e um título brasileiro que não vinha há muito tempo. E foi dentro de uma evolução natural. Botafogo, Vasco e Cruzeiro não tinham alternativa. Eram times que, não formalmente, mas na prática, eram times que acabaram e tiveram que começar do zero. Eles não seriam times competitivos por conta própria. Eles chegaram numa situação, esses 3, que eles não tinham alternativa. Praticamente, quando vira a SAF, começa de novo. Aí se vai ser bom ou não, a gente vai ver com o tempo. Mas começou de novo. O antigo Botafogo, o antigo Vasco, o antigo Cruzeiro acabaram. Eles chegaram num limite que foram destruídos. E estão tentando começar de novo. Por isso que eu discordo sobre Cruzeiro e Bahia. Eu até coloquei isso hoje de manhã nas redes sociais. Para mim, a cobrança feita em cima de Bahia e Cruzeiro, ela é muito maluca. É uma coisa desproporcional e meio sem noção das próprias torcidas. Para mim, Cruzeiro e Bahia evoluíram esse ano, dentro de um projeto de SAF que está começando agora. O próprio Botafogo, o primeiro ano de SAF foi 2022. Eles ficaram em 10º lugar. Primeiro ano com o Textor foi 22, 10º. Em 23, segundo ano, surpreendeu brigando pelo título e teve uma queda, não conseguiu conter. Esse aqui é o 3º ano. A conquista vem no 3º ano e até vem rápido. É até rápido. Normalmente uma conquista como essa viria, sei lá, depois de 5, 6 anos. Foi rápido até. O Cruzeiro e o Bahia, se comparar com o ano passado, eles deram passos à frente. Bahia, na última rodada, brigando para não cair. O Bahia, como o Vamp falou aqui, o último jogo do ano passado, ele só não cai porque o Santos perde pro Fortaleza. Ele venceu o Atlético Mineiro, mas se o Santos ganhar do Fortaleza, ele cairia, mesmo vencendo. Então, ano passado foi o primeiro ano de SAF. Em 22, há 2 anos, o Bahia estava na Série B. Em 23, voltou à Série A. Primeiro objetivo quando você volta, não cair. Não caiu, o objetivo alcançado. Segundo ano, que é agora, 24, dá um passo à frente. E deu. O Bahia ficou em 8º lugar. O Bahia ficou entre os 10 primeiros do campeonato inteiro. O Bahia fez a sua melhor campanha na história dos pontos corridos do Bahia. O Bahia vai disputar uma Libertadores que ele não disputa desde 1989. E quem ouvia o torcedor do Bahia nos últimos anos achava que o time estava sendo rebaixado de novo. O Bahia não correu risco em nenhum momento e vai disputar uma Libertadores. E fez a sua maior pontuação nos pontos corridos. Como é que esse ano é ruim? É uma loucura, uma coisa de achar que é mágica isso aqui, de achar que porque o Grupo City comprou, vai vir o Haaland, o De Bruyne, o Guardiola e vai virar o maior time do mundo. Isso é loucura. E o Cruzeiro é a mesma coisa. O Cruzeiro, ele foi aquilo que eu falei, que esses times tinham acabado, esse é o que mais retrata. O Cruzeiro, na verdade, ele acabou e começou de novo. Na mão do Ronaldo, o time ficou 3 anos na Série B. Nos 2 primeiros anos nem brigou para subir. Ele ficou lá no meio de tabela, em alguns momentos perto da zona de rebaixamento para a Série C. Ele volta no 3º ano, que é o primeiro ano da SAF do Ronaldo, que é 22. Ele estava na Série B e ele volta como campeão. Aí 23, mesma situação do Bahia, primeiro ano de Série A. Qual é o objetivo? Permanecer. Até a penúltima rodada brigou para não cair. Permaneceu. E ainda como tem muita vaga, ainda pegou uma vaguinha na Sul-Americana. Para o 3º ano, o Cruzeiro evoluiu. O Cruzeiro, agora também com o novo dono, mas evoluiu. O Cruzeiro esse ano também ficou entre os 10 primeiros do campeonato inteiro, em nenhum momento correu risco de rebaixamento. Teve um momento que foi até acima das expectativas e acho que isso atrapalhou o clube, gerou uma expectativa irreal, quando ele chegou a ficar entre os 5 primeiros e terminou em 9º.
Pô, o ano passado foi 14º, esse ano foi 9º, e ainda jogou uma final de Sul-Americana. Então, para mim, Cruzeiro e Bahia evoluíram, dentro de uma evolução natural de um processo que está começando. Acho que imaginar algo maior desses dois para esse ano é uma loucura. E uma boa parte dessas duas torcidas acharam que ia acontecer uma coisa surreal. Às vezes as pessoas criam umas imaginações fora do normal.